em 2 Reis, no capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4. Aleluia. Não pode ter silêncio aqui não, hein? Vamos adorando, vamos glorificando ao Senhor Jesus. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor, e é chegado o credor para levar os meus 2 filhos, para lhes serem escravos. Próximo. Eliseu lhe perguntou: que hei de te fazer? Diz-me o que tens em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada a não ser, não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestada vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite, e em todas aquelas vasilhas põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Esses lhe chegavam as vazias, e elas as enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos seus filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele logo respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o teu azeite e paga toda a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Senhor, eu te glorifico porque a tua palavra é linda, a tua palavra é maravilhosa, a tua palavra me renova a tua igreja. A tua palavra nos faz, meu Pai amado, meu Deus, triunfar, meu Pai, em vitória e em esperança. Meu Pai, quem somos nós sem a tua voz, sem a tua palavra? Meu Pai, eis-me aqui, meu Pai, como um vaso, meu Pai, de barro, como meus irmãos, meu Pai, nesta noite, como todos eles, meu Deus. Mas, meu Pai, aprove ao Senhor depositar a tua glória em vasos de barro. Meu Pai, segundo a tua vontade e misericórdia, usa-me, Senhor, me alimenta e alimenta a tua igreja, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Esse é um texto muito conhecido pela igreja. É um texto muito pregado. Mas mesmo talvez você está tendo aqui seu primeiro contato com esse texto, talvez você está vindo aqui pela primeira vez, você está tendo seus primeiros contatos, dando seus primeiros passinhos na presença do Senhor. Aconteceu o seguinte: havia uma mulher que ela era, o seu marido, ele era um dos servos ali do profeta Eliseu. E o que aconteceu é que esse homem morreu. Esse homem morre, essa mulher viúva, e o que acontece naquela época? Aquele homem morreu devendo. E não é igual aos dias de hoje, né? A coisa às vezes passa batido, não. Os credores foram na porta dele e falaram o seguinte: morreu o seu marido, mas é o seguinte, ele deixou problema para você, porque ele ficou devendo. Logicamente a mulher não tinha uma atuação tão forte naquela época, não trabalhava, né? A maior parte do sustento, ou toda parte do sustento, eu acredito que vinha do homem. Ela não tinha como pagar aquela dívida. E os credores falaram o seguinte: então é o seguinte, a gente vai pegar os seus filhos e vai levá-los com o pagamento da dívida. Imagina, a gente vai levar os seus filhos. E continuando a história, essa mulher lembra do profeta Eliseu. Ela chega-se a ele e diz para ele: olha, o senhor sabe que o meu marido, teu servo, morreu. Os credores já vieram aqui à porta para levar meus filhos com pagamento de dívida. E o profeta Eliseu, que representava ali a voz de Deus naquela época, ele dá para ela uma direção. É muito importante a direção, quando ela vem de Deus. Ele dá para ela uma direção: olha, é o seguinte, você vai pegar vasilhas emprestadas com todos os seus vizinhos. Muitas. Você vai fechar a porta da tua casa, você e seus filhos. E todas aquelas vasilhas você vai encher com azeite. Mas primeiramente ele pergunta para ela assim: o que você tem em casa e o que eu posso fazer por você, né? E ela diz o seguinte: olha, a tua serva não tem nada, só tem uma botija pequenininha de azeite.
E ele, sobre essa palavra, ele fala: então é o seguinte, você vai pegar vasilhas emprestadas, vai entrar para dentro da sua casa com seus filhos, e com esse pouquinho que você tem, você vai encher todas aquelas vasilhas. E assim ela fez. Ela encheu todas aquelas vasilhas, e o azeite não parava, ela enchendo. O que aconteceu? Não tinha mais vasilhas, os filhos tinham pegado tudo que podia pegar emprestado, ficou cheia ali toda, completa, todas aquelas vasilhas. Ela ficou tão satisfeita ali com aquela história, chegou para contar para o profeta, e o profeta falou para ela o seguinte: olha, agora faz o seguinte, paga a sua dívida, tu e teu filho, seus filhos vivem do resto. Essa é a história para você, talvez está tendo o seu primeiro contato com essa história. Mas gente, é uma história assim que mexeu comigo muito, por causa da estrutura com que foi formada. Essa história começa com uma estrutura emocional, bem baixinho, Gustavo. Ela começa mexendo numa estrutura da mulher, assim, de uma forma devastadora. Por que eu digo isso? Gente, a gente está falando de uma mulher que ela pede o seu marido, e ela está fazendo ali a função de pai e de mãe. Talvez aqui muitas aqui vai se identificar com essa função. Hoje é muito comum acontecer isso. A mulher está fazendo a função de pai e de mãe. E por que mexe muito comigo? Que isso aconteceu na minha casa. Eu perdendo meu pai, já contei várias vezes aqui a minha história, o meu testemunho. Não fale isso com tristeza, fale com alegria, porque aquilo que a gente passa, Deus faz a gente passar para ficar forte, para ajudar outros. Eu falo porque eu já estou curado, eu estou cheio com o Espírito Santo. Eu estou falando para te levantar. Eu lembro que a minha mãe às vezes tinha que tomar decisões. E a mulher, gente, ela não tem a estrutura do homem, não. A mulher não tem a estrutura do homem. Vice-versa também, o homem também não tem a estrutura da mulher. A mulher sabe, ela edifica a sua casa com base na palavra, mas as decisões principais, o homem toma dentro de casa. Aquilo que é para ser feito com braço forte, quem faz é o homem. Pagamento de dívida, quem faz é o homem. Inclusive eu quero até chamar a sua atenção, homem. Seja homem, seja sacerdote, na sua casa depende de você. A sua casa precisa de uma voz ativa. A sua casa precisa que você abra a Bíblia e fale da palavra para os seus filhos. Fale dentro da sua casa, diz: aqui quem manda é o Senhor, aqui é Deus que está reinando. Homem, seja homem. Mas o que acontece com essa mulher aqui, ó, ela está fazendo as duas funções. O marido morreu, ela está toda debilitada. Ela precisa tomar decisões que não era para ela. Essa mulher, sabe, gente, quando a situação foge do controle? Sabe aquele problema que vem diante de você, que você falou assim, agora fugiu do controle? Sabe aquele negócio que você fala assim, não é mais comigo, eu tento resolver e não consigo mais? A palavra do Senhor no Salmo 120 diz: na angústia eu clamei ao Senhor e Ele me ouviu. A diferença do crente é que o crente, ele sabe como buscar a solução. A diferença do crente é que ele busca no Senhor. Ele diz: ó, eu levo meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem de cima. Essa mulher está debilitada, essa mulher está com uma estrutura emocional abalada, e eu vou dizer mais, essa mulher está sozinha. O texto vai dizer que tem vizinho, tem profeta Eliseu, tem os filhos, tem toda uma situação ao redor daquela mulher, mas essa mulher está enfrentando isso aqui sozinha. Sabe por quê? Porque está lá dentro dela, está mexendo com a estrutura dela. E eu sei que tem gente aqui que está passando situação que está lá dentro de você, porque as pessoas nem acreditam mais que vai dar certo. As pessoas olham para você e dizem: ó, agora ele chegou numa situação que acabou mesmo. Talvez alguém olhe para você e diga assim: ó, agora já não tem como você nem falar mais nada, porque a gente está vendo que chegou lá no final. Acontece isso com você? Já aconteceu comigo? Já aconteceu de eu passar sozinho. Falei: agora não dá para contar com mais ninguém. Agora é eu e Deus. E agora que é o momento exato. Agora que é o momento bom. Porque é você e Deus. Tem gente aqui precisando tomar decisão séria, que Deus está dizendo para você: agora é comigo, é eu e você. É você e Deus. Sabe por que está acontecendo algumas coisas com você? Porque está faltando a decisão de dizer: eu vou entrar por dentro do meu quarto, ou eu vou ajoelhar aqui onde que eu estou, ou o meu coração vai se prostrar, porque agora é eu e o Senhor. Pai, muita gente tentou me ajudar, eu já recebi conselho, eu já recebi ajuda, mas não deu certo. Agora é eu e o Senhor. Essa mulher está sozinha, mas Isaías 43 vai dizer o seguinte: olha, quando você passarem pelas águas, eu estarei contigo.
Quando você passar pelos rios, eles não submergerão. Quando você passar pelo fogo, ele não te queimará, porque eu, o Senhor, estou contigo. Talvez você pense que está abandonado. Talvez você ache que vai passar isso sozinho. Não vai não, você vai passar isso na presença de Deus. Salmo 27:10 vai dizer o seguinte: mesmo que um pai ou uma mãe te abandone, todavia eu, Senhor, eu não vou te abandonar. Agora olha que interessante, essa mulher está com a estrutura abalada, ela está sozinha, né? Porque como que ela vai falar isso para filhos? Como ela vai relatar isso para vizinho? É entre ela e Deus. Mas sabe qual que é a vantagem do crente? O crente, ele não sabe como fazer, mas ele sabe o que fazer. É diferente. A gente não sabe como que resolve o problema, mas a gente sabe que quando a gente dobra o joelho lá na beirada da sua cama, os céus e a terra se movem. A gente entende, meu irmão, que Deus é que resolve o nosso problema, que a nossa provisão vem dele, e é Ele que está cuidando da gente. E a gente chegou até aqui porque Ele nos trouxe até aqui. Você está achando que você vai morrer? Não vai morrer não, Deus está te fazendo mais forte. Deus te livrou de tantas coisas, mas não é para você morrer agora não. É para Ele te levantar e te fazer vencedor. Sabe, meu irmão, eu falo isso porque eu venho de uma geração de mulheres. Eu gosto de falar isso. O Gessimar até um dia falou comigo: você tem que contar suas histórias que o povo gosta. Mas é porque eu fui criado, gente, com velhinha que não sabia nem ler a Bíblia direito, não sabia conjugar verbo. Era nós, era Êxodo, era Exodo, né? Falava tudo errado. Mas deixa essas mulheres dobrar o joelho e começar a clamar. Era copo de água que virava remédio. Eu estou falando de uma geração que acreditava na palavra. Hoje a gente dobra o joelho para receber uma palavra de Deus. Mas sabe o que a gente faz? Eu acabei de receber uma mensagem aqui, mas agora eu preciso ir lá no YouTube para ver se isso aqui está dentro do contexto. Eu quero ver a exegese, eu quero ver se isso aqui faz parte de uma explicação, para ver se Deus está falando comigo. A gente é cheio de dúvida. Eu vim de uma geração que as mulheres ou os homens dobravam o joelho no beirado da cama com a sua Bíblia e falava com Deus, e levantava assim: eu tenho uma palavra de Deus. Sabe o que vai fazer diferença na sua vida? Se você tem uma palavra de Deus. Se você tem uma palavra de Deus, você já está vencendo. Você já venceu. Depende se você tem uma palavra de Deus. Porque aí fora tem muita informação, mas o que mantém o cristão é a palavra do Senhor. É ela que te levantou e te trouxe aqui nessa noite. A gente não sabe como fazer, mas a gente sabe o que fazer. Abra a tua boca, fecha a porta daquele quarto, começa a falar com Deus. Toma uma decisão nessa noite: Senhor, eu vou te servir. Faz sol, faz chuva, mas eu não me arredo o pé, Senhor, porque o Senhor é a minha provisão. Essa mulher sabia o que fazer. E sabe o que ela faz? Ela vai lá no profeta. Se a gente falar isso nos dias de hoje, talvez a gente faça uma conotação de ir numa pessoa, mas você precisa entender que naquela época, gente, a gente não tinha um acesso como a gente tem hoje, não. O véu ainda não estava rasgado, não. Então o homem de Deus ali, ele representava a voz de Deus. Ela precisava daquilo. Ela vai diante do profeta para conversar com ele. Isso me chama atenção, porque, gente, é aqui, ó, é na palavra. É aqui, ó, é no altar. A sua direção não está em rede social, nem em conselheiro de gente que está rico. O seu conselho está na palavra do Senhor. E ela chega para ele e fala assim: olha, Eliseu, deixa eu te explicar a minha situação. Meu marido morreu, tô viúva, credor na porta, mas você sabia que o teu servo te servia. Eu achei bonito ela falar isso. Sabe por quê? Porque ela traz um memorial. O teu servo te temia e te servia. E quando eu estava lendo essa palavra, Deus bradou no meu coração, porque tem muita gente aqui nessa noite aqui, que você hoje talvez está passando uma situação que te bateu. Abateu sua fé, te fez caminhar mais lento, te fez parar, talvez até abandonar o seu posto diante de Deus. Tem gente aqui nessa noite que você abandonou o seu posto e você está fraco espiritualmente. Você não consegue ser mais aquela mesma pessoa que buscava, que orava, que estava na presença de Deus. Mas eu quero te dizer uma coisa: Deus não esquece de nenhum detalhe, e diante dele existe um memorial. Você já marchou na presença dele.
Sua vida já foi colocada em intercessão diante de Deus, e Deus não esquece dos seus. Deus não esqueceu da sua história. Quando ela fala assim, o seu servo te servia, ela traz um memorial. E o profeta Eliseu, eu acho muito bacana o jeito que ele trata com ela. Sabe por quê? Porque ele viu humildade. Gente, Deus gosta dos humildes. Deus gosta de pessoas que chegam assim, olha, eu cheguei no meu limite, eu preciso de ajuda. Nós estamos aqui como irmãos em Cristo, um ajudando o outro, um orando pelo outro. Crente não fala mal do outro, crente ora pelo outro. Crente não derruba o outro, ele levanta. Olha, você viu quem caiu? Não, a gente vai abrir a boca para dizer o seguinte, olha, você está vendo quem Deus está levantando? Você está vendo quem Deus está trazendo de volta? Porque nós somos um povo do céu, um povo que levanta, um povo unido do Senhor Jesus. O profeta fala, vê nela a humildade, vê a simplicidade de buscar ajuda diante de uma autoridade, diante da palavra. E a palavra do Senhor diz assim, sujeitai-vos diante de Deus, e ao seu tempo Ele vai te exaltar, humilhai-vos diante de Deus, e Ele vos exaltará. Aquela mulher se humilha diante do Senhor. E humilhar diante de Deus, meu irmão, é reconhecer que hoje Deus te trouxe aqui para te levantar. Não importa quem está aqui falando com o microfone. Vocês veem que eu falo, às vezes tudo embolado, tudo errado, sai atravessando, mas deixa eu dizer uma coisa. Existe uma palavra de Deus no meu coração aqui para encher a sua vida nessa noite. Deus te trouxe aqui para suprir a sua vida, para te dizer, olha, a sua provisão está vindo de mim hoje. Deus usa as coisas pequenas e loucas para confundir as sábias. Hoje eu estou fazendo um milagre na sua vida, está vindo de uma direção que você não imaginava. E o profeta Eliseu, gente, olhando aquela cena, eu acho que ele achou tão maravilhoso. E foi, eu poderia só abençoar essa mulher aqui, ó, e ela já ser abençoada, já sair daqui próspera. Mas Deus, quando Ele quer fazer uma coisa na sua vida, Ele envolve tudo que está à sua volta. Deus, quando Ele começa a fazer com você, fala assim, não, vai transbordar, não vai ser só com você não, vai ser em volta. Além dos seus inimigos ver o que eu estou fazendo, outras pessoas vão ser tocadas por aquilo que eu estou fazendo na sua vida. Sabe o que Eliseu faz? Faz o seguinte, eu estou imaginando, eu fico imaginando o texto. Você vai pedir vasilha emprestada para os seus vizinhos tudo. O que você tem em casa? Olha, só tem um pouquinho de azeite, não dá para nada. Pouco. Ele falou, então você vai fazer o seguinte, eu preciso de muita vasilha. Você vai nos seus vizinhos, mas você vai pegar muitas vasilhas emprestadas e vai trazer e vai encher essas vasilhas com um pouquinho de azeite que você tem. Mano, que loucura que é essa? Eu fico imaginando a cabeça de quem estava lá, vendo os filhos dela batendo na porta e falando assim, a mamãe está precisando de um vaso. Mas para quê? Não, porque a gente vai encher com muito azeite, vai vir muita graça sobre a nossa casa e a gente vai encher eles, só que a gente não tem a vazia, a gente precisa emprestado. Gente, eu fico imaginando a chacota do coração daqueles vizinhos, porque eles viram um credor, eles batendo na porta. Gente, a gente está falando da viúva. O que é que essa viúva agora está falando que vai ter azeite, que vai ter prosperidade? Tem gente que está olhando para você e falando assim, agora chegou no fim, agora não tem mais nada para acontecer, o casamento acabou, essa empresa já faliu, essa vida não levanta mais, mas tem alguém olhando para você, não, eu estou vendo prosperidade, eu estou vendo um tempo novo. Gente, eu imagino aquele pessoal ali pensando assim, será que eu tenho que colocar um pouquinho de azeite aqui, não, para ajudar? Dá até dó. Mas o profeta foi enfático para dizer assim, que olha, eu quero que seja vasilhas vazia. Sabe por quê? Porque aquilo que Deus vai fazer na sua vida vai partir dele, não vai partir das pessoas não. Você está com expectativa nas pessoas? Você está contando com um padrinho? Você está contando com gente que vai fazer alguma coisa para a sua vida? Olha para cima, olha para Deus, é Ele que vai fazer. Eu não sei se teve essa conversa não, mas o menino falou com ele, não, é vasilha seca mesmo. Pode me dar só a sua vasilha, não precisa de mais nada. E eles foram trazendo. Agora, eu acho interessante, eu não sei se essa mulher participou em ajudar a trazer essas vasilhas, mas gente, a palavra de Deus é tão maravilhosa, mas ao mesmo tempo você precisa exercer sua fé, porque imagina, eles pegando aquela vasilha bonita, levando para casa, e chegando de frente à realidade deles, só tinha vasilha. Você já imaginou quando você recebe uma palavra aqui do altar, que você vai ser abençoado, que você vai ser levantado, que você vai ser liberto, que Deus vai fazer o impossível na sua vida? Aí você fica todo cheio e vai embora feliz, né?
Mas quando você chega na sua casa, você bate de cara com a sua realidade. Bate de cara com a realidade que era, não tem o que fazer, a gente só está com um tanto de vazia aqui, vazia. Mas sabe o que essa mulher tinha? Uma palavra. E a palavra estava no coração dela. Eu fico imaginando a cabeça daqueles meninos, indo com ela para dentro de casa e pensando, agora acho que a mamãe está meio doida. Porque se os meninos já iam como escravos, eu acho que já tinha um pouquinho de entendimento. Gente, o que a mamãe está fazendo com esse tanto de vasilha aqui? Não tem recurso para encher isso daqui. Meu irmão, chega um momento que é só você e Deus para acreditar na palavra que você recebeu. Chega um momento, eu vou falar aqui, vocês vão entender porque vocês são espirituais. Até os seus queridos entes não acreditam mais. Chega um momento que todo mundo desacredita de você. Fala, daí não sai mais nada não, a gente não fala nada para não amolar, mas a gente sabe como que está. Mas você recebeu a palavra. Foi você que estava naquele culto quando Deus falou com você. Foi você que, quando dobrou o seu joelho ali, Deus falou lá dentro do seu coração que ia te levantar. Foi com você que você sentiu ali que Deus realmente estava falando contigo. Então guarda essa palavra, é um pouquinho que você tem e você vai andar por ela. Porque você for andar pelas palavras que você recebe, você não caminha. Mas Deus está aqui para te levantar. E Ele está dizendo para você, a minha provisão está vindo sobre a sua vida nessa noite. Gente, o que essa mulher faz? Ela está tão convicta com a palavra. A gente não pode perder a palavra que a gente recebe hoje. Você não pode nem ficar abrindo a boca e ficar falando, não. Guarda ela no seu coração, sabe? Guarda assim como uma menina dos seus olhos, que tem um cisquinho assim, você fecha rápido. Guarda a palavra de Deus no seu coração, ela vai se cumprir. Aquela mulher entra para dentro ali, sabe o que ela faz? Ela cria um ambiente para que aquilo aconteça. Deus hoje está dizendo para você o seguinte, eu preciso que você crie um ambiente no seu coração. Não vai ser mais um ambiente de dúvida, não vai ser um ambiente mais de murmuração, não vai ser um ambiente mais que você não acreditar, mas vai ser um ambiente que você vai dizer assim, eu tenho uma palavra e ela vai se cumprir, então eu vou adorar por aquilo que Deus já falou na minha vida. Ela cria o ambiente, e o texto vai dizer que ela fecha a porta com os seus filhos ali dentro ali. Ela cria um lugar do milagre. Deus hoje vai mexer lá na sua casa, tá? Deus hoje vai criar ali um lugar de milagre. Deus vai limpar aquela estrutura ali. Tudo que está ali, que foi colocado ali para tentar te atrapalhar, vai cair tudo por terra em nome do Senhor Jesus. Porque hoje Deus está varrendo a casa. Hoje Deus está varrendo a sua casa. Essa mulher tem uma palavra. Talvez você está aqui e fale assim, pastor, eu tinha um desejo de casar, mas não tem recurso financeiro. Mas você tem a palavra. Pastor, sabe aquele desejo que a gente tem de ter uma casa própria? Coisa impossível. Vazia, né? Mas você tem uma palavra. Pastor, sabe essa libertação que eu não consigo, eu já fiz de tudo e eu não consigo vivê-la? Você tem uma palavra. Caminha na palavra, vive a palavra, ame a palavra, fale a palavra, declare a palavra. Acorde na manhã, fale, declare, fale em voz alta. Isso aqui é vida, isso aqui não é um livro de conhecimento, isso aqui é um livro de revelação. Isso aqui é vida para a sua vida. Isso aqui vai salvar a sua alma, vai te levar para a eternidade. Isso aqui é vida, gente, é a palavra de Deus, é a palavra de Deus. Aquela mulher fecha naquele ambiente e ela vai lá no frasquinho pequenininho dela. Frasquinho pequenininho aqui, sabe o que eu vou simbolizar? Como a pequena palavra que foi brotada lá dentro do seu coração, e a fé. Imagina, eu fico imaginando um vasilhão grande. Esse povo antigamente era meio exagerado. Eu fico pensando, a gente pensa num vaso desse tamanho aqui, né? Mas eu fico pensando num vasão mesmo. Que é tanto de vaso, a casa toda. E que a mulher vai lá no armarinho dela e pega a botija. Se fosse a minha menininha pequenininha, ela ia falar assim, meu Deus. Às vezes quando ela vê um negócio assim, ela fala. Mas eu fico imaginando a cena. Ah, meu mãe, é maravilhoso. O ambiente de Deus é maravilhoso demais, gente. Porque quando Deus está fazendo, na simplicidade você chega assim, que, ó. Só a sua presença assim, ó, já cura pessoas assim no hospital. Pessoa que você vai lá fazer uma simples visita, mas quando é Deus fazendo, sabe quando aquela atmosfera está acontecendo e Deus fazendo,
Deus toca ali e começa a secar a enfermidade. Só com essa palavra aqui, talvez a gente se acostuma com o culto, meu irmão. Mas tem enfermidade aqui secando aqui, ó. Tem enfermidade secando aqui nessa noite. Musculaturas sendo refeitas aqui nessa noite. Deus te dando força no mundo espiritual, assim, para você levantar e falar: gente, eu estou liberto. Eu estou liberto, olha o que aconteceu comigo. Eu peguei nojo desse vício, eu estou liberto. Sabe, Deus fazendo assim um sobrenatural, de você receber um tanto de telefonema assim, falar: olha, você pode trabalhar hoje, você pode vir hoje, e você tem que escolher qual emprego que você vai. Comigo, a senhora pediu uma oração. Eu lembro de um culto que eu estava fazendo, gente. Esse dia eu estava brabo, eu fiz o culto sozinho. E esse dia eu estava assim, chateado. Sabe, eu falei assim: não, vai acabar o culto, eu vou embora correndo. Só, meu irmão, que a gente foi chamado para fazer a obra de Deus. A gente tem que fazer a obra de Deus com amor. E chegou no finalzinho assim, eu falei assim: sabe o que eu vou fazer? Vou acabar esse culto aqui, vou entregar esse microfone e sai correndo. E quando eu estou indo embora, uma senhorinha me puxa e fala assim: pastor, peraí, eu vim cá para o senhor orar para mim. Eu falei: amém. Eu preciso de uma porta de emprego, não tem nada lá em casa. Gente, como é que você faz uma situação dessa? A pessoa fala que não tem nada em casa. E eu quero uma bênção emergente. Aí eu pensei: gente, agora vai ser agora. Vou soltar tudo na sodomaria aqui. Eu já estava bravo. Que é tudo. Eu fiz uma oração, mas eu acho que eu estava arrancando tudo que estava no meu peito, aquele negócio. E eu tinha certeza que não aconteceu nada. Eu falei: eu tenho certeza que não aconteceu nada. Do jeito que eu orei ali, eu nem despedi da direita. Passa 3 dias, essa fala comigo: olha, pastor, obrigado pelaquela oração. E por quê? Não, no outro dia meu marido recebeu 3 ligações e ele tem que escolher qual a proposta que é melhor. Eu falei: meu pai do céu. Porque é Deus que faz. Até nos nossos erros, Deus não está olhando para o seu erro para fazer um milagre na sua vida, não. Tem gente que está aqui hoje, está debaixo de uma consciência que você está se sentindo, eu te falo, fora do lugar. Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Eu não sou digno. Você nunca vai ser digno, eu também nunca vou ser digno. É graça, é amor, é favor. Ele te escolheu, Ele te ama, Ele está trabalhando por sua vida. Deus trabalha em amor. Deus não está se movendo por emoção, não, gente. É amor e graça. Deus é amor e graça. Hoje Ele está fazendo a sua vida. E naquele ambiente ali que a mulher gera, um ambiente de fé. De fé. Ela pega a botija pequenininha para encher os grandes. E o pequenininho está enchendo o grande. O pequenininho está enchendo o grande. O que significa isso, pastor? Significa o seguinte: Deus vai fazer na sua vida de um lugar que você não está nem esperando. Porque você está esperando que vai vir uma grande situação de cá. E Deus está falando assim: não, vai vir de cá para te mostrar que é eu que estou trabalhando na sua vida. Porta que eu vou abrir vai vir de um lugar que você não espera. Mas é eu que estou fazendo. Todas aquelas vazias. Amém? Todas aquelas vasilhas cheias. Aí ela pergunta o menino assim: traz mais uma. Aí o menino fala assim: mãe, acabou as vasilhas. Todas ficaram cheias. Sabe por quê? Tudo aquilo que é trazido diante de Deus tem resposta. Eu não sei o que você está trazendo para o altar, não. É vida espiritual? Vai ter resposta. É vida financeira? Vai ter resposta. É a sua vida lá, não sei qual que é a sua causa, mas tudo que foi trazido naquela casa ali, todo o vaso que chegou ali, ele foi saciado, porque tudo aquilo que você trouxe na presença de Deus vai ser respondido. Dizendo que Ele vai tocar em todas as áreas da sua vida, meu irmão. Todas as áreas da sua vida, financeiro, espiritual, emocional, na sua casa conjugal. Deus toca todas as áreas da sua vida nessa noite. Se você tem fé para trazer causa, para trazer vasilha, então traz. Senhor, e aquela causa na justiça, então traz a vasilha que Deus vai encher. Senhor, e os meus filhos que não vêm mais para a igreja, traz a vasilha que Deus vai encher. Meu irmão, Deus está trabalhando na sua vida. Todas aquelas vasilhas cheias. E ela chega para o profeta. Exatamente como o Senhor falou. É como se eu chegasse diante da palavra de Deus e falasse: isso aqui transformou minha história. Eu estava perdido, eu estava caído,
quebrado financeiramente, devendo, mas essa palavra mudou a minha história. É como se ela estivesse fazendo isso aí. Aí ele fala o seguinte: olha, então é o seguinte, você vai vender, pagar as dívidas e você vai viver do resto. Mas sabe o que eu acho mais interessante, gente? Essa vazia voltando. Eu fiquei pensando aqueles vizinhos. Por quê? Eles entregaram uma vasilha seca, né? Entregaram ali um vaso seco, mas retornou um vaso com cheiro de óleo. Quando eles pegaram, eu tenho certeza que eles pensaram assim: alguma coisa aconteceu aqui, realmente isso aqui ficou cheio. Você sabe por quê? Porque Deus vai fazer, meu irmão, de uma forma tão grande que todo mundo vai ver. Todo mundo vai ver. Eu não sei para quem Deus está dizendo, mas todo mundo vai ver a obra que o Senhor está fazendo na sua vida, na sua casa, nos seus filhos. E quando aqueles vasos volta com cheiro de óleo. Aquilo que Deus faz na sua vida toca outras gerações, toca outras pessoas. Elas reconhecem somente Deus. É somente Deus para fazer o que foi feito. É somente Deus para reconstruir o que foi quebrado dessa forma. É somente Deus. Eu encontro com um amigo meu na rua aí, e eu lembro dele, gente. Assim, quando ele me via, já corria: ô Moisés, me empresta um dinheirinho aí. E a gente sabia que era para coisa errada. E eu ficava olhando aquela situação. Gente, eu pensava o seguinte: eu acho que não tem jeito mais não. Eu pensava. Eu já cheguei a pensar isso, da parte dele. Eu acho que não tem jeito mais não. E um dia eu estava assim, meio que lavando o carro, e vi uma palavra muito forte no meu coração, para falar para aquele moço assim: olha, Deus vai te levantar e vai te reconstruir de novo. Mas sabe quando você faz uma coisa que você fica morrendo de medo? Eu falei: gente, o que eu fui falar? Né? Deixa eu olhar se ninguém viu não. Talvez esse moço aqui até morre e a gente passa a ter vergonha. Falar coisa da carne, da emoção. Porque tipo assim, é aquela situação de você ver e falar: isso aqui não tem solução mais. Gente, inacreditável como Deus trabalhou na vida desse moço. Libertou, salvou. Ele está casado. Hoje um pregador da palavra de Deus. E eu olho assim, eu fico pensando. Acho que não tem nem coragem de lembrar aí dessa profecia, mas gente, como que Deus faz as coisas? Jesus é maravilhoso, meu irmão. Jesus é maravilhoso. A gente precisa acreditar nessa palavra. Ele é maravilhoso. Ele levanta o caído. Eu vi aqui o Marcinho pregando aqui no domingo e falando como Jesus fez a obra. Meu, Jesus é maravilhoso. A gente precisa falar mais de Jesus. A gente precisa mais glorificar mais a Jesus, porque Ele faz. E como eu estou falando nesse Jesus, esse texto vai falar de dívida. Ele começou com dívida. Ele começou com uma mulher quebrada. Ele começou com uma mulher envergonhada, que estava devendo e que teria que dar os seus filhos para pagamento de dívida. Isso me faz lembrar que a gente também estava cheio de dívida. Cheio dos nossos pecados, delitos, cheio dos nossos erros, cheio das nossas deslizadas, né? Cheio de maldade, dignos do fogo do inferno. É uma palavra que a gente não gosta de falar, mas essa é a realidade nossa, minha e sua. Não tem ninguém melhor do que ninguém aqui não. Todos pecaram, estavam destituídos da glória de Deus. Então você olha para o irmão e fala: você está fazendo isso aqui, meu irmão. Não existe um pecado maior do que o outro. Você só peca em área diferente. Todos que estão aqui, nós somos semelhantes, filhos do Senhor Jesus. Precisamos da misericórdia dEle. Todos pecamos, todos erramos. Precisamos da glória do Senhor, da justificação. Mas Deus, Pai, doador da graça e do amor e do favor, sabe o que Ele faz? Ele envia Jesus. Fala: a terra está devendo. Se eles morrem nessa situação, é trevas, é inferno. Aí veio um homem que Ele entrega, Ele sai da sua glória, Ele entrega a sua vida por amor a mim, por amor a você. Eu tenho uma notícia para te dar: a dívida foi paga. Quando Jesus pagou a sua dívida, Ele não estava pensando só naquele momento lá não, sabe?
Porque o Senhor conhece a sua história, porque o Salmo 139 vai dizer que todos os nossos dias já foram escritos por Ele. Então o Senhor sabia que você estava pecando hoje, o Senhor já sabia dos seus erros de hoje, mas mesmo assim Ele escolheu pagar esse preço hoje. Então talvez você chegue aqui nessa noite com vergonha e dizendo assim: olha, eu estou tão afastado, pastor, estou tão cheio de erros, estou tão cheio de presas, estou tão afastado da vontade do Senhor. E o Senhor vai dizer para você assim: filho, a dívida já foi paga, lá na cruz do Calvário, a dívida já foi paga. Se confessares os vossos pecados, Ele é fiel e justo para te purificar de toda a iniquidade nessa noite. Eu não sei se você está vindo aqui talvez pela primeira vez, ou pela internet, se você está ouvindo essa palavra, ou talvez você chega aqui, você já é da casa, mas você está afastado. Você está, como que eu digo, né? O inimigo trabalha na nossa mente, né? O inimigo toda hora acusando ali, ó, você perdeu o seu posto. E você está aqui, numa situação que você pensa assim: eu acho que eu vou sair daqui e não tem mais jeito para mim. Eu vou sair daqui, esse culto aqui, eu vim cá, nem sei por que eu vim parar aqui, mas eu vou para minha casa, não sei o que vai acontecer. Eu quero te dizer que Jesus, hoje Ele está trabalhando na sua vida. Jesus, hoje Ele está pagando o preço, ou melhor, esse preço já foi pago, mas hoje Ele está te levantando. Jesus hoje está te suprindo. Jesus hoje está abrindo uma porta na sua vida.